Flamengo, Tite, que está pressionado após os últimos resultados, tem Gabigol à disposição para a partida decisiva diante do Peñarol. Flamengo viaja hoje para o Uruguai, onde na quinta-feira enfrenta o Peñarol para decidir a vida na Libertadores. A novidade é que Gabigol, recuperado de lesão, treinou normalmente com o grupo e está relacionado para esse confronto. O atacante só foi titular 3 vezes em 35 jogos sob o comando de Tite. Foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, Renata Fã, Denise comentando tudo sobre o Flamengo, né? Que viaja hoje para o Uruguai para enfrentar o Peñarol na Libertadores. E notícia boa é que Gabigol vai estar disponível para esse jogo, né? Junto aí com os demais jogadores que ficaram poupados no jogo do Grêmio. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Flamengo, o Mengão só pensa no Peñarol, duelo de volta pela Libertadores, e terá Gabigol à disposição se assim o Tite quiser. 11 pontos de distância para o líder Botafogo e 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, além de uma derrota em pleno Maracanã para o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores. A fase do Flamengo é conturbada. Alguns torcedores organizados conversaram com os jogadores no CT no fim de semana. O tom foi de cobrança com apoio. Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Mas isso antes da derrota por 3-2 para o Grêmio em Porto Alegre com um time alternativo. Porque a semana começou com muros da Gávea pichados, ameaças a jogadores e um pedido pela saída do técnico Tite. Muita pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquila. Hoje o elenco viaja para o Uruguai. Na quinta, a missão é difícil. O rubro-negro precisa vencer o Peñarol por 2 gols de diferença para avançar à semifinal. O técnico Tite chegou a ser questionado sobre a permanência no cargo numa eventual eliminação. Vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas, essa situação de quem está ou quando foi contratado, não é para mim. É para dirigentes. Não é para mim. Acontece que o Flamengo não vence fora de casa pela Libertadores desde 2022. E nunca venceu o Peñarol em jogos pelo torneio internacional. Vai ser um jogo, praticamente o jogo da vida, o jogo do ano, porque a gente, em momentos difíceis, a gente mostrou nossa cara, então, como já falei, é mais um desafio para nós lá. A gente ter confiança na gente mesmo. Conheça o nosso novo catálogo de móveis. Ter confiança na gente mesmo, para a gente reverter esse resultado lá. A novidade é que o atacante Gabigol treina normalmente com o grupo e está relacionado para o confronto no Uruguai. Só que dificilmente ele começaria jogando, até pelas últimas decisões de Tite, que tem apostado em Bruno Henrique como referência. Gabigol foi titular em apenas 3 dos 35 jogos que fez com o treinador gaúcho em 11 meses. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. As lesões, para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Com ou sem Gabriel no time, a semana vai ser decisiva. O treinador costuma dizer que o campo fala. Vai precisar mesmo, pois a torcida está em busca de respostas e espera mais de um elenco tão qualificado, mesmo com os desfalques. Tá aí o Flamengo, que tem essa partida decisiva. O cargo do Tite
está ameaçado, segundo a opinião dos torcedores. A mídia também tem muita gente já falando sobre isso, porque é uma campanha que decepciona, ganhou o campeonato estadual, está classificado na Copa do Brasil, segue na Libertadores, mas tem vacilado no Campeonato Brasileiro. Agora, não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória para cima do Penharol. Tem time para isso, para conseguir Mas tem muitos desfalques. tem time para isso, para conseguir a vitória, porque a gente, para não ser incoerente, a gente fala muito do elenco bom que o Flamengo tem, e é nesses momentos que o elenco tem que mostrar a força que todo mundo fala, né, da qualidade técnica. Óbvio que a ausência dos principais jogadores tem um peso, mas você constrói um elenco para justamente nessa época da temporada, que é quando acontecem muitas lesões, enfim, os jogadores ficam fora. Normalmente o time que começa o ano não é o time que termina o ano, isso está acontecendo com o Flamengo. É um jogo difícil, mas é o Flamengo. E o Flamengo, nesse momento, precisa mostrar a grandeza do clube. E se a gente for pensar, tem goleiro titular, tem a zaga à disposição, o Ayrton Lucas ou o Alexandre, ele pode escolher. O Ayrton jogou no final de semana, né? Não erra, hein, Tite? Porque pra mim ele errou com o Alexandre, ele errou. Aí ele tem o Varela também, o Wesley. No meio-campo ele pode escolher o Léo Ortiz, que tem sido muito elogiado. Tem o Pulgar, que até acabou falhando no jogo passado. Mas ele tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique. Então, se você pensar, tem desfalques importantes. E o Gabigol, quero perguntar para você sobre Gabigol. Porque é o jogador que a torcida espera que sempre seja a solução. E não é uma preferência do Tite. Não é, isso já está explícito, né? Já faz tempo que não é a preferência. Ora, porque o Gabigol não consegue alcançar o nível físico ideal por uma questão clínica, porque tem sofrido muito essa temporada com lesões, volta, não consegue ter a sequência que daria a ele aí a condição física ideal. É uma oportunidade. O Gabigol tem estrela. E em jogos grandes, normalmente, ele consegue decidir. E tem um detalhe, para mim, o jogador que tem sido mais regular no Flamengo na temporada é o Gerson. E ele está à disposição. É um cara que até joga em posições diferentes, não é? Regular. Vai ali para a esquerda, enfim. O Flamengo tem condições de reverter. Agora será bem complicado e o Tite segue pressionado. Falando em técnico, 11 dos 20... Falar sobre o Flamengo com duas novidades importantes. A primeira delas, Gabigol está relacionado para a viagem que o Flamengo fará nessa terça-feira rumo a Montevidéu, capital uruguaia, e palco na quinta-feira do jogo contra o Penharol. Existia muita dúvida em relação ao Gabigol. O Diogo Dantas, jornalista do jornal O Globo, chegou a publicar que o Gabigol havia sentido uma nova lesão. Tanto o Flamengo quanto o atacante desmentiram a informação e comunicaram que o Gabigol viaja com o time ficando à disposição do técnico Tite. Resta saber se o Tite vai utilizar o Gabigol ou não. Nas 35 partidas em que esteve à disposição desde a chegada do Tite, o Gabigol só foi titular em 3. E nas 3, em jogos que o Flamengo jogou com o time reserva. Só para completar, contar uma novidade. O Flamengo não costuma viajar com 2 dias de antecedência. Em geral, a viagem se dá na véspera do confronto, mas no caso específico desse jogo contra o Penharol, mudança na programação. Segunda informação importante que eu queria contar para vocês diz respeito à atual fase do Flamengo, especialmente no retorno do Campeonato Brasileiro. Você sabia que o Fla tem só a 15ª campanha entre os 20 times da Série A? São 33% de aproveitamento dos pontos, 8 pontos em 8 jogos. Mesma campanha do Criciúma e só na frente de Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Cuiabá. Para fechar em relação ao Flamengo, o Penharol, adversário da quinta-feira, poupou seus titulares no jogo de fim de semana do Campeonato Uruguaio, ainda assim fez 5-0 no Cerro. Quero falar agora sobre... E o Tite falando sobre o Gabigol agora, né? E perguntaram sobre o Gabigol, é óbvio, né? Pô, o Carlinho em campo, né? A torcida não quer o Carlinhos, essa que é a verdade, né? A torcida acha que o Carlinho, né, não é jogador pro Flamengo. E eu vou dizer uma coisa, a voz do povo, a voz de Deus, cara. Eu tô muito... Depois do lance do Pulgar, eu deu um insight em mim, é grande de verdade, né, cara? A torcida não queria o Pulgar de jeito nenhum. O cara entrou, insistiu com o Pulgar, entrou em campo, o que aconteceu? Falhou, deu o lance do gol lá, perdeu o jogo. Olha só, se tivesse o Léo Ortiz, que a torcida tanto queria, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira, talvez não teria acontecido aquele lance, o Flamengo poderia ter um resultado melhor, né? Mas aí o técnico, por orgulho, por sei lá o que, não escutou a torcida, né? Assim como já aconteceu com o Palmeiras também, de não escutar a torcida, o Palmeiras ser eliminado pelo Boca Juniors em pleno Allianz Parque, porque
fez uma escalação que não estava indo bem, a torcida pedindo, na época, o Luiz Guilherme e também o Hendrick, né, que já estavam prontos, preparados, já estavam jogando bola, mas o cara não escutou, né, meu? E aí o que aconteceu? Né? A voz do povo, a voz de Deus. Aí quando colocou, eles empataram o jogo, mas não deu tempo de virar. Né? Se tivesse colocado antes, talvez era outra conversa. Então, a voz do povo é a voz de Deus, meu amigo. Então, eu acho que, assim como o fora Tite aí da torcida do Flamengo, eu acho que tem que começar a ser bem avaliado, né? É claro que não é momento ainda, né? Tem que esperar esse jogo contra o Peñarol, né? Eu acho que já tem até um meio engatilhado aí, né? Para entrar no lugar do Tite, que a torcida aprova. Então, meu amigo, bem é isso mesmo, cara. Eu acho que tem que tirar o orgulho aí e começar a escutar o povão. Não entende futebol. Cara, mas sente futebol. O povo sente, tá? O coração aqui pulsa. A gente sente quando o cara tá ruim, a gente sente quando é o cara que vai entrar e vai fazer. Eu nunca me esqueço também do lance do Gabriel Jesus no Palmeiras. Cara, lembro que aquele Oswaldo Oliveira era técnico do Palmeiras e não queria colocar ele de jeito nenhum, e a torcida gritando, pedindo. Tanto é que quando o moleque entrou, mudou o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, com o Gabriel Jesus. Se não fosse a torcida xingar, falar, pedir, cara, o cara não ia colocar. Até a questão do Hendrick no Palmeiras, a mesma coisa, né? Podia ter levado pro Mundial aquela vez, né? O próprio Luan, né? Tira o Luan. 2 mundiais o Palmeiras foi, perdemos 2 mundiais com o Luan. Um pênalti que ele fez e no outro segundo, na prorrogação, a bola bateu na mão dele. Já não foi culpa dele, mas cara, é ele, entendeu? Se de repente fosse outro, não fosse isso aí. Isso que eu falo, né? Voz do povo, voz de Deus. O povo sabe, o povo tem sabedoria e tem coração, o povo sente. O povo não entende de tática de futebol, o povo tem paixão, ele sente o futebol. Esse que é a diferença, né? Isso aí tem que ser levado em consideração, tá? E o Gabigol, né? Apesar de todo esse rolo aí, o Tite que o Gabigol nunca teve em forma para jogar com ele, que quando ele chegou no Flamengo, o Gabigol estava se recuperando e hoje o Gabigol está se recuperando. Nas vezes que ele colocou o Gabigol, não foi bem, e ou no último jogo contra o Vasco, o Gabigol entrou, já sentiu no primeiro lance. Então ele disse que a questão muito do Gabigol é questão física. Por isso que ele não tem tido mais chance e tem ficado para trás, né? Não tem, sempre está fora do jogo, sempre com alguma questão física tratando, né? Alguma lesão, alguma coisa. E aí ele não consegue ter ritmo de jogo. Aí quando entra não consegue se desenvolver bem. Então complicou, né? Então pelo menos essa é a desculpa do Tite, né? E mesmo assim, o Flamengo tem aquele contrato do Gabigol lá na mesa pro Gabigol por mais um ano de renovação, por 3 milhões de salário, né, cara? Entre luvas e tudo, 3 milhões. 50% a mais do que ele ganha hoje. Segundo o próprio Landim já falou que esse contrato tá lá, e o Gabigol é só o Gabigol assinar, que fica mais um ano, que ele confia que o Gabigol possa melhorar. E de repente, se o Gabigol voltar com o futebol dele, lembrando que não vai ser o Tite, cara. O ano que vem eu quase certeza que não vai ser o Tite, vai ser outro técnico, e ele vai ter outra chance. E ele pode daí se desenvolver melhor, ter mais minutagem em campo. Lembrando que o Pedro vai voltar só na metade do ano que vem. E aí, né, ele vai ter todo esse tempo para se cuidar, para jogar, para melhorar. E de repente voltar a ser o Gabigol que era antes, né? Pelo menos isso. O Tite não confia, mas o Landim confia. Esse é o ponto, né? Por isso que tem um contrato lá para ele assinar. Então tem que assinar logo antes da eleição do Flamengo. Então, né, pra você ver, né, cara? É só pegar, velho. Só pegar e tentar fazer. Mas eu acho que o Gabigol é bem capaz de ele assinar com outro clube aí, porque ele quer 3 anos de contrato, né? Vamos lá. E para esse jogo, a torcida, vocês viram no último vídeo, abraçou a causa, inclusive nessa terça-feira, nas redes sociais os torcedores estão se organizando, uma espécie de aeroflá para poder apoiar o elenco no embarque para o Uruguai. O embarque será à tarde, amanhã à tarde, terça-feira à tarde. O time treina, segunda pela manhã no Ninho do Urubu, almoça no Ninho e à tarde parte para o Uruguai. Quarta-feira finaliza a preparação e os torcedores estão se mobilizando para ir ao aeroporto apoiar a equipe nesse embarque. Eu acho bacana demais, acho que está certo. Quem puder ir, vá. Que eu não posso ir, enfim, faz parte, mas você podendo ir, puder abraçar a causa, apoiar o elenco rubro-negro, eu acho que nesse momento todo torcedor do Flamengo deveria acreditar que o Flamengo vai reverter esse placar. Difícil, muito difícil, é uma missão muito difícil, mas não é uma missão impossível. O torcedor do Flamengo, o jogador do Flamengo, a diretoria do Flamengo tem a obrigação de acreditar. O Flamengo é enorme, o Flamengo é gigante, a camisa pesa.
O adversário tem medo de jogar contra o Flamengo. E o Flamengo tem sim que pensar em reverter esse placar. Não pode jogar a toalha. E para esse jogo, o time praticamente definido: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, Léo Ortiz entrando na vaga do Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Vene, o Gabigol tá treinando titular? Não, não tá treinando titular. Para quem me questiona isso aí, para quem me pergunta isso aí. Beleza, pessoal? Então, fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aí falou um pouquinho sobre esse jogo tão importante do Flamengo versus o Peñarol, né? Um jogo fora de casa, o Flamengo não completou sua missão, vamos dizer assim, né? Dentro de casa, no Maracanã, e acabou perdendo, né? O Peñarol. Até se fosse um empate, eu acredito que seria mais fácil, né? O Flamengo conseguir controlar o jogo lá, visto que estaria 0 a 0, né? Então, o Peñarol teria que ir para cima do Flamengo. Por estar jogando em casa, o Flamengo poderia jogar até no contra-ataque, né? Então, com esse resultado, o Flamengo vai ter que ir para cima, de tudo que é jeito, para fazer o primeiro gol. Fazendo o primeiro gol, aí recomeça tudo de novo, né? Vai estar 0 a 0, né? Então, o Flamengo vai poder construir o seu jogo. E assim, poder sair de lá com uma vitória, né? Vamos torcer que não seja nos pênaltis, que aí é uma frição danada. Aqueles pênaltis ali acaba sendo uma loteria. Então, não queremos passar por isso, né? Vamos torcer que o Flamengo consiga passar aí no saldo de gols, né? Ali fazendo uns gols ali para se classificar. Eu acredito que esse jogo vai ser 3 a 1, né? Vai ser um jogão. O Flamengo vai fazer gol, porém vai tomar também, porque a zaga do Flamengo não tá boa ultimamente, né? Então, vai tomar gol, acredito que vai tomar gol, mas o Flamengo vai conseguir fazer vários gols e pode aí se classificar e de lá com uma vitória gigantesca e histórica, né? E pode ter a chance, né, de Gabigol entrar e também fazer história mais uma vez e classificar o Flamengo. Ele pode entrar como titular, né, com uma trinca ali, né? Bruno Henrique, Gabigol e Plata. Então esse pode ser o ataque ofensivo do Flamengo, né? E os meias pode ser Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, né? Pode ter Léo Ortiz ali também, lá atrás. E laterais pode ser Ayrton Lucas e Wesley, que são mais ofensivos, né? Jogam jogadores mais rápidos. E zagueiros Léo Pereira e Fabrício Bruno. E goleiro Rossi. Então o Flamengo precisa nos primeiros minutos já fazer o placar, porque se deixar para o finalzinho vai complicar. Então o Flamengo precisa fazer esse gol, né? Eu confio, né? O Flamengo tem time para isso, né? Teve chance de fazer gol no Maracanã, mas acabou não fazendo. Por sorte do goleiro agarrar bem também, né? Então teve tudo isso. Mas é isso, torcedor. Se você está confiante, comente pra gente sua opinião aqui. Dê seu like, se inscreva no canal, galera. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E também dê seu palpite aí para esse jogo aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.